Oi, tudo bem? Muitas pessoas hoje questionam a questão do livre-arbítrio. Será que nós temos livre-arbítrio? Será que nós somos livres? Quando fala livre-arbítrio, porque nós temos liberdade de escolha. Nós temos liberdade para viver. Será que nós realmente somos livres? Isso é uma questão, são maneiras de pensar. Tem pessoas que acham que para você ser livre, você pode fazer o que você quiser, você não precisa obedecer regras. Aqui está o grande engano. Para você ser um cidadão livre, você tem que estar em dias com as suas obrigações como cidadão. Se você não tiver em dias, você será penalizado pela justiça, penalizado pela lei. Então, para você ser livre, você tem que obedecer às regras. Você tem que obedecer às leis do país. Se você compra um carro, os documentos têm que estar em dias. A sua carteira de habilitação tem que estar em dias. Nesse caso, você está livre da lei. Vamos dizer, livre da condenação da lei. Você não será condenado. Interessante que até mesmo em relação a Deus é a mesma coisa. Porque Deus também tem as suas leis. Para mim ser livre, para mim ser liberto, eu preciso cumprir as leis de Deus. Mas não da forma como está escrito, não na caduquice da letra. Ou seja, eu vou obedecer os mandamentos como uma questão de obrigação. Eu não tenho vontade de cumprir os mandamentos, mas se eu não cumprir os mandamentos, vai dar problema para mim. Então não é dessa forma que a palavra de Deus explica. A palavra de Deus fala que os mandamentos são escritos no nosso coração. Então esse é o ideal de Deus, escrever as leis no nosso coração. É de uma forma que eu terei prazer em seguir os mandamentos de Deus. Eu terei alegria. A liberdade que Deus me deu é uma liberdade que me levará a amá-lo e a segui-lo. É como disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala, conforme o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas quem é esse homem interior? O homem interior que o apóstolo Paulo fala é o homem que foi regenerado. O homem que aceitou Jesus como seu salvador. Ele foi transformado por Deus. O apóstolo Paulo fala que ainda que esse homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. O homem interior que se renova é esse homem que deixou a velha natureza, ele deixou a natureza carnal e passou a viver uma natureza espiritual. E a Bíblia fala que a lei espiritual, a lei de Deus espiritual, e se eu sou um homem espiritual, eu passo a andar de acordo com a vontade de Deus. Nesse caso eu serei livre, porque eu não estou fazendo isso por obrigação. Estou fazendo isso porque é uma opção. Eu decidi servir a Deus. Porque agora eu tenho prazer e alegria em servir a Deus. Eu tenho satisfação em servir a Deus. Porque eu fui um homem regenerado, eu fui um homem transformado. Então a gente percebe que Jesus veio nessa terra para livrar o homem da escravidão, do pecado. A gente sabe que o pecado é a transgressão da lei. Jesus livrou o homem de transgredir a lei. Ele faz uma mudança no ser humano, que ele passa a andar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a lei. Nesse caso, ele está livre. Quando o apóstolo Paulo fala que a pessoa está livre da lei, nesse caso é livre da condenação da lei. Porque não faz sentido o apóstolo Paulo falar que ele tem prazer na lei de Deus. Não faria sentido ele falar que a pessoa é livre da lei, ao mesmo tempo tem prazer na lei de Deus. Então a lei de Deus, ela não pode ser tirada da Bíblia. Porque como você vai pregar para uma pessoa, como você vai explicar para uma pessoa que não se pode matar, não se pode adulterar, que isso é contra Deus, porque está escrito nas leis de Deus. E a gente tem que entender também que os 10 mandamentos é bem diferente de outros aspectos da lei. É claro que está envolvido em toda a lei, mas os 10 mandamentos, ali tem muito a ver,
tem a relação entre o bem e o mal. Os 10 mandamentos mostram a diferença entre o bem e o mal, faz essa separação. Se não houvesse essa lei de Deus, dos 10 mandamentos, o homem não saberia que não poderia adulterar ou matar, assim por diante. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, que a lei ela faz separação, nos mostra o pecado. Ela faz separação entre o bem e o mal. Então não tem como tirar a lei de Deus da Bíblia. Como você vai pegar a palavra de Deus, vai pegar o evangelho para o ímpio e mostrar que ele precisa se converter? Se converter de quê? Se não existe lei. Se não existe lei, então não existe pecado, não existe rebelião. Aconteceu até mesmo no céu. Se houve pecado até mesmo no céu do anjo rebelde, porque existiam regras. Então essas regras são eternas. Elas nunca sairão, elas nunca serão abolidas. Nem aqui, nem em toda eternidade.